Planilhas bonitas, caderninhos maravilhosos, cheios de frufru, não vão resolver o problema da sua falta de rotina, o problema da sua produtividade, nada disso. Esse é o nosso tema de hoje, sobre isso que a gente vai conversar de forma bem breve, porque eu quero aqui te ajudar a ter algumas ideias para que você possa realmente conseguir fazer aquilo que você quer fazer e não abandonar. Muitas pessoas pensam que o problema da falta de rotina delas está na ferramenta. Então elas já tentaram Notion, já tentaram Google, Agenda, já tentaram, enfim, fazer planilha no Excel, usar de tudo um pouco, mas nada disso resolveu. O problema é que isso até pode ajudar, só que quando a gente não tem um sistema para nossa vida, quando a gente não sabe enxergar ou não consegue enxergar, melhor dizendo, o meio que o objetivo final do que a gente quer fazer, fica muito complicado. Então, não adianta ter muita organização, ser muito bonito se não é fundamental. Se não existe fundamento ali para você fazer aquilo que precisa ser feito, certo? Eu já falei, eu uso um caderno, já mostrei aqui também. Eu uso um caderno simples onde eu anoto algumas coisas, vou te mostrar, tipo, se eu fiz ou não um hábito, né? Mas eu uso mais para anotar ideias e escrever e montar isto aqui, ó, esses esquemas. Porque isso aqui são os meus sistemas, coisas que eu quero fazer e como eu quero fazer e como elas parecem depois de prontas. E isso me ajuda a ter mais clareza na minha rotina para o que eu preciso fazer no meu dia a dia. Então vamos lá. Se eu tenho uma visão final do meu projeto, pode ser um projeto pessoal, de empresa, o que for. E depois de ter essa visão pessoal, eu tenho um tempo para me dedicar. Agora eu consigo criar uma rotina que me permita dar passos rumo a esse projeto finalizado, tá? Como assim? Se está ficando confuso, não sei, mas vou tentar ser cada vez mais claro. Eu, antes de querer colocar qualquer coisa na rotina, eu penso no projeto e como que ele vai parecer finalizado. Eu sei que vão ter e eu não perco muito tempo nisso, eu só penso e começo a executar. Porque se eu sei como ele vai parecer no final, a primeira coisa é, eu sei que vai dar errado muita coisa e eu vou errar em muitos momentos. Mas, pelo menos agora eu tenho um rumo para ir e vou aprendendo ao longo do caminho. Aí depois que eu já tenho a visão desse projeto final, eu dedico algumas horas, alguns minutos do meu dia para esse projeto. Então, vamos supor, estou aqui criando esse canal no YouTube. Ele faz parte de um projeto muito maior, que é gravar os vídeos, depois distribuir mais conteúdos e criar algumas masterclass, enfim, várias coisas. Eu sei o passo a passo que eu devo fazer, então, além de gravar os vídeos, que é a coisa mais óbvia, né, que eu preciso fazer, eu me dedico algum tempo também à expansão do projeto. Mas como eu sei o que eu quero fazer, como eu sei como ele é finalizado, mais ou menos, quando tudo estiver rodando perfeitamente, por mais que isso vai mudar, eu consigo criar metas, entre aspas, criar processos para fazer no meu dia a dia que me levem até esse objetivo, né? Então, existe todo um sistema que não é um caderno bonito, que não é coisas assim cheias de frufru, que não são coisas extremamente metrificadas, que não são coisas assim desenhadas bonitinho, mas que funcionam na minha vida. Então, o sistema, ele tem que fazer parte de tudo aquilo que você procura fazer, porque é muito mais fácil pensar em sistemas do que e usar sistemas do que usar cadernos que são só bonitos. E quando eu digo sistema, é sistema para tudo. Pode parecer que fica meio robótico as coisas, mas
para determinadas situações ele facilita muito. Então você pode começar a ver que você sempre repete a mesma forma de fazer as coisas. Então sempre repita, quer dizer, preste atenção como você faz e vá otimizando esses negócios. Isso desde ir para academia, desde lavar um banheiro, desde, sei lá, ler um livro. Tudo isso a gente faz de alguma forma meio repetitiva. Você pode estudar como fazer, você pode estudar como melhorar, mas você sempre vai tender a fazer do mesmo jeito. E se você puder otimizar esse jeito, perfeito. Então, a gente precisa ter paciência para fazer as coisas e realizar. Só que quando elas já estão otimizadas, fica mais fácil a gente realmente realizar, fica mais simples. No fundo, a nossa rotina ela precisa ser simples, tá? Muitas vezes ela já não vai ser fácil, mas ela precisa ser simples de ser executada, é cada vez mais simplificada, cortando coisas que são superficiais e que não precisam estar ali, né? Quando Chesterton escreveu o livro, acho que Ortodoxia, ele falou assim: eu escrevi com pressa e por isso o livro ficou longo. Se eu tivesse tempo, o livro teria ficado mais curto. Então, o difícil muitas vezes não é acrescentar, não é complexar, mas sim justamente cortar aquilo que é supérfluo, aquilo que não é fundamental, tá? Essas questões de organização, muitas vezes elas são superficiais. Você consegue o mesmo resultado tendo simplesmente um sistema. Hoje eu uso muito menos o caderno do que eu usava antes, porque eu fui criando sistemas e otimizando tudo para que ficasse cada vez mais fácil de realizar aquilo que eu quero realizar, né? Então, quando você pensa sobre sistemas, sobre processos, é infinitamente mais tranquilo do que ficar pensando sobre ferramentas. Ferramentas são auxiliares e você pode gostar de, sei lá, usar inteligência artificial para organizar a sua rotina. Você pode gostar de usar Notion para organizar a sua rotina. Porém, sem esses sistemas, sem esses pensamentos, de conseguir enxergar aquilo que o seu projeto final realizado, pronto, perfeito, e criar coisas na sua rotina para que te levem a ela, vai ser muito difícil você conseguir construir qualquer coisa, vai ser muito difícil você colocar em prática tudo aquilo ali e vai acabar desanimando. Grande abraço, até amanhã. Valeu, falou!